Olá, pessoal. Estamos novamente aqui para começando mais um podcast. Pode Falar, Dori. É uma produção do Jornal Diário de Mogi, que está sendo gravado já há algumas semanas, né, nos estúdios da RTV Filmes, que é daqui de Mogi das Cruzes. E a proposta desse podcast é conversar com você sobre casos reais, mas de uma maneira leve, inusitada, trazendo assim um tempero a mais para a gente falar de um assunto sério, que é o direito do consumidor. Para isso, nós estamos aqui com quem? Dori Bucô. Euzinho. Tudo bem, Dori? Passou bem essa semana? Passei bem, graças a Deus, Lili. Só que ainda não consegui descobrir quem que pôs eu careca aqui. Ô, Léo, você já sabe quem foi? Ninguém sabe. Pois é, não, Aparece não. um negócio não, desse aqui. A gente vai ter que descobrir. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou tentar ficar mais perto, ó. Aqui, ó. Tem cabelo, né? Ainda tem cabelo. Tem cabelo. Olha o tamanho. Olha, Mas e o bigode? É porque tá estilizado e tal. Tá. E se estilizaram tanto o cabelo que ele foi embora. Olha aqui, lá. ó o cabelo aí. Ô, Dori, o que a gente vai conversar essa semana, hein? A gente vai continuar naquela série que a gente começou, de os casos aí inusitados, situações aí que você viveu de maneira engraçada e tal. A gente pode falar, continuando essa série, como pode falar também de situações do dia a dia que você também é muito inteligente. A Lili tem uma bagagem enorme. A gente já falou da época do Dia dos Namorados estamos entrando agora nas férias de julho. Pois é, e você verdade. Sabe, uma das coisas que mais dá problema, Lili, é locação por temporada. Por temporada. Porque as pessoas não pegam o anúncio pela internet, vê aquela foto maravilhosa, chega lá, Bela Viola, como é que tem? Tem até uma coisa aqui engraçada. Por dentro... Por fora... Maravilhoso. Por dentro... Bela Viola. A Lili sabe tudo que eu estou falando. É exatamente isso. Então, uma das situações mais corriqueiras do mês de julho, que são também as festas julinas, né? Sim. Tem as festas juninas e tem as festas julinas. É o rescaldo, né? O rescaldo. E você fique assim atento. Vai alugar uma casa, um apartamento, vai sair com a sua família, porque tem as férias, né, escolares, você tem que tomar cuidado. A Lili falou muito bem. É por internet, você nunca esteve lá, então o que você tem que fazer? Tomar os devidos cuidados, saber se tem um corretor registrado cuidando disso, tem uma empresa, tem um telefone, um local físico. Você tem chance de ir lá? Você tem alguém que você conheça que possa ir lá? Que já esteve lá. Reclamações nessa página, você tem o PROCON para observar se tem reclamação, você tem o Reclame Aqui, você tem que saber aonde você vai. Por quê? Você vai pegar sua família, se deslocar, vai para um lugar que você nunca foi. Não. Então você tem que saber qual é a infraestrutura que eu tenho. O que é isso? Tem hospital? Tem escola? Sim. Tem farmácia? Quer dizer, aonde fica isso? Enxerga a praia. Às vezes você enxerga a praia, mas está 400 metros, 500 metros, você tem que olhar a cara assim. E aí nós temos uma situação que aconteceu. O cidadão, ele alugou uma casa na praia e chegou lá, chegou de dia, achou a casa. Tem vezes que não existe a casa, tem vezes que é como a Lili falou, só tem a foto, então é golpe. Mas existia. Ele entrou na casa. Mas o que aconteceu, Lili? À noite... aquilo se transformava, porque era uma área... a vizinhança era uma área de tipo de danceteria na época, né? Umas boates, e o som, balada, bateção, altíssimo. Cara. E ele não conseguia dormir. Então ele passou a noite inteira sem dormir, aquela bateção, aquela falação, aquele barulho de carro arrancando. E para piorar, ali, no dia seguinte, ele falou, pelo menos vou na praia. Quando ele abriu a janela da casa... na frente da casa dele tinha a feira instalada. Caramba, mas quer dizer, nem paz à noite, nem paz de dia. E para piorar, da feira, a barraca do peixe estava na frente da casa dele. Ele não podia tirar o carro por causa da barraca. Caramba, começou a discutir. Mas foram as férias. Queria sair, não podia sair, porque ele não ia entrar de carro no meio da feira. Não pôde, começou a discutir com o peixeiro, os funcionários começaram a jogar aquele gelo de peixe fedido dentro da casa dele. Mas num Foi caso desse aí, o que a pessoa pode pedir os direitos? O que acontece? Se ele fizer com uma locação, um imóvel, com uma corretora, se ele fizer contrato, tudo tem que estar especificado. Claro,
ele também tem a obrigação de fazer algumas perguntas. É a obrigação de passar informação. Se sabe que ele vai naquele período, que naquela rua tem uma feira há mais de 5, 6 anos... Tem que falar. Tem que falar. Olha, moço, tem uma feira na sexta-feira, no sábado. Quer dizer, você tem que alertar. Isso está no Código do Consumidor, no artigo 4º e no artigo 6º. Porque senão ele não vai fazer isso. Sim. Ele não vai alugar essa casa, ele vai alugar uma outra na rua de trás. Então, ele teve uma dificuldade. Então, aí ele pediu o ressarcimento, diminuíram as férias, voltou lá, discutiu, mas ele teve o ressarcimento de 50% por causa da falta da informação que é direito dele. Ô Dori, e uma coisa interessante, porque mesmo hoje em dia, né, na internet, por exemplo, quando você vai alugar pela internet, tal, você tem que observar com atenção, né? Porque são detalhes, né? Aquilo lá que você falou, são 2, 3 quadras, mas aí vai que a quadra, sei lá, é enorme. Completamente tem que pegar 2 ônibus para chegar no mar. Pois é. Então, assim, além, eu acho que... É claro que nem todo mundo tem essa possibilidade que você até comentou de visitar antes, porque, sei lá, vai pro fim do mundo, né? Mas há meios de se prevenir, Hoje tem o Google Maps. Também, que é muito, que vê lá. Pronto, né? Se tem um imóvel, daqui a pouco é um terreno, daqui a pouco não tem nada, quer dizer, você tem que se municiar de informações que é para não passar vergonha ou orientação. Nós tivemos outro caso, e o proprietário também se antenar, que não adianta, sabe, tem que ser o mais franco, transparente. Não é só ganância possível, do lucro, não. né? Nós temos outro caso de férias também de julho, que o rapaz foi lá e chegou lá, já tinha outra família na casa. Caramba! Quer dizer, chegou lá à tarde da noite, umas 8 horas da noite, a família que já estava deixou ele ficar lá na garagem, com a condição de no dia seguinte ir embora para enfrentar uma viagem. Então, isso está errado. Não pode. Então não pode, mas ele alugou com um amigo que é do amigo, quer dizer, não tem contrato. Tem que ter contrato. Nós vamos falar também dos casos de férias, de locação, viu? Isso é muita coisa interessante. Nesse período, e principalmente que, assim, às vezes, ainda mais agora, depois da pandemia, porque tá todo mundo querendo fazer alguma coisa, sair logo né? de casa. E, assim, esses imóveis ficaram muito tempo parados. Tudo isso tem que ser observado, né? Às vezes, a manutenção não foi feita. É um outro problema, né? Quando você chegar lá... Então, é até de saúde, né? É insalubre, né? Mas o proprietário também tem que estar muito alerta, né? Então nós vamos falar sobre isso, é a chamada vistoria de entrada, vistoria de saída. Isso nós vamos falar no outro programa e vamos contar casos, porque nós temos mais casos aí do que nós estamos... Esse programa aqui, ele foi pensado de falar de cenas inusitadas vividas pelo Dori, né? O bom aqui é que não tem ordem, né? Não tem. Mas ordem. Vamos de academia, como não? Tá aqui escrito. Academia. Bom, é o seguinte, gente, aconteceu comigo. O meu filho Plínio insistia que o pai frequentasse a academia. E eu estava trabalhando, né, prefeitura, tudo. E eu morava numa casa muito pequena, não tinha espaço realmente para fazer as atividades. Topei e fui lá. Cheguei lá às 6h30, depois que saí da prefeitura. Tirei o paletó, a gravata, coloquei no armário. Ali ele deu uma volta em torno do quarteirão, né, para poder fazer uma caminhada, para fazer um aquecimento. E aí entrei... Fui lá, deitei no banco supino, sabe? Aquele banco supino. Sei. Aí tem uma barra aqui em cima, devia ter uns 30 quilos de cada lado. 30 e 30? 30 e 30, 60. Cara, tava no auge. Hoje 30 já tá bom. E tá bom. Aí eu peguei, Leozinho, Ô, Leozinho, presta atenção, pô. Aí peguei e desci aquele troço, daquele peso daquela barra aqui. E quando eu fui pensar em subir, tem um cara que põe a cabeça assim e fala... O senhor é o seu Dori do Procon? Eu falei, então, eu tô com um problema, eu queria saber se o senhor podia me ajudar. Eu coloquei, puta merda, aqui no meu peso, dá licença. Daí coloquei o peso de volta, ele falou, eu falei para ele, já chateado, saí de lá, fui na esteira. Na esteira. Tô na esteira, começando a andar, tem um cara de 2 esteiras de lá, Preciso falar com você depois. Eu peguei, desliguei a esteira, fui no banheiro, tomei um banho, nem tinha suado, mas tomei um banho, pus a roupa, falei, Plinão, tô indo embora. Ele fazia jiu-jitsu, fui embora. No dia seguinte, fui na Marginete, comprei todos os aparelhos que eu podia em casa, e deixei em casa. Mais certo, né? Dá mais não certo. Tem jeito, não como tem é que eu vou fazer supino e esteira orientando? Aí não dá, né? Ô, Dori, aqui na nossa sequência tem um caso de um navio e ar-condicionado, que você falou que é legal, já que a gente está no tempo de férias, ainda que os navios não estejam aí circulando, né? Não aqui no Brasil, mas fora já tem muito navio, né?
navio é uma situação muito bonita, muito legal. Toma só Dori, cuidado com essa questão. Só aproveitando para falar de pandemia, já que a gente está nas férias e tal, o ressarcimento das viagens foi feito de maneira adequada? Baixaram leis em que você tem até um prazo de 1 ano para poder receber ou crédito para uma outra viagem, o ressarcimento do dinheiro, ou crédito, ou vamos parcelar, quer dizer, você tem que negociar. Ninguém sabia que aconteceria a pandemia. Sim. Mas existe um artigo, que é o 6º, que ele fala no código e diz que pelas modificações de situações supervenientes, que vão surgindo depois, os contratos podem ser adaptados. Então eu comprei para andar de navio. O senhor não pode mais entrar no navio por causa da pandemia. Sim. Tá bom, e agora? O que eu faço? Eu quero meu dinheiro de volta. Mas o mundo todo teve isso. Então eles não poderiam devolver todos os valores. Uma situação excepcional. Excepcional, porque quebraria as companhias aéreas, quebraria as companhias marítimas. Então foram se adaptando. Só que pensavam que era 30, 40, 50 dias, não 2 anos e meio. Sim. Então tem muita gente, hoje, como você falou no outro programa, está desesperado para viajar e quer pegar aquele crédito. Então vai viajar. Cuidado. Não esqueça, como nós estamos falando, máscara, distanciamento, não entre em elevador Nós ainda superlotado. estamos ainda aqui no estúdio porque a gente trabalha perto um do outro, não tem jeito. E eu acho que a gente tem que dar o exemplo também, né? Tem, eu respeito você. Sim. E você respeita eu. E vamos embora. Você falou do que você perguntou? Do ar-condicionado no navio. É verdade. Aqui a gente vai falando tudo que aí se perde. Mas é o seguinte, eu estava no navio, muito tempo antes da pandemia, e muito bom, muito belo navio, plininho, pequenininho, e aí nós lá. E tinha um momento da noite do comandante. Sim. E as comidas maravilhosas, lagosta, camarão, tudo muito bem vestido. Aí vem o prato, e os pratos enormes, cada um tinha uma lagosta, um puta de uma lagosta, assim, estou falando há uns 10 anos atrás ainda. Gente, 10 não, 20, o Plínio era pequenininho. Aí, quando chegou a vez do pedido da lagosta, eu falei, lagosta para mim, lagosta para minha esposa, lagosta para meu filho. O Plínio, eu não gosto de lagosta. O Plínio, come lagosta. Eu não gosto de lagosta, pai, eu não sei nem o que é lagosta. Eu falei, lagosta é um prato bom, gostoso, é um peixe. Eu não gosto de peixe, eu quero hambúrguer. Eu falei, volta lá, depois você vem para cá. Plínio, presta atenção no que o papai vai falar. Uma lagosta, lá onde você mora, custa uns 200, 300, você achar a tal da lagosta. O hambúrguer custa 15, 20. O pai te dá hambúrguer na hora que você quiser. Pede a lagosta. Quem vai comer é você, né, Dona? É isso daí. Aí o garçom veio, falou, lagosta para mim, lagosta para minha esposa, lagosta para o meu filho. O seu filho não quer lagosta, não interessa. O filho é meu, ele vai comer lagosta. Aí o garçom saiu, foi embora, mas voltou. E nesse inteirinho, a mesa era compartilhada. Ah, senhora, o que o senhor faz, o que o senhor não faz? Perguntou para a Ieda. E aí nós falamos, né? Ela, sou professor, ele é professor, ele trabalha no PROCON. Tá bom. Ah, PROCON, interessante então. Tá bom. Tudo ia bem, até que na terceira noite, quebrou o ar-condicionado do navio. Você não conseguia ir na academia, os restaurantes diminuíram a quantidade das pessoas, fizeram vários turnos, porque o calor era terrível. Insuportável. No seu quarto, você teria que ter só 1/3 da ventilação. Eu sei que virou uma sauna aqui. Pandemônio. Pandemônio. E aí começaram a reclamar, discutir daqui, discutir de lá, e aí a empresa convocou todos os passageiros para uma reunião num grande teatro e queriam verificar todas as conversas. E eu tô quieto lá com a Ieda e tal. E vem vamos falando, não estava nada bom. Aí aquela senhora que estava sentada do meu lado... Lembrou. Você estava lá nesse navio? É pior que não. Lembrou e falou, tem o diretor do PROCON aqui. Nossa. Puta, todo mundo, PROCON, já começaram a bater palma. O homem, então, vem aqui no... Puta, Lili, fui parar no Dori, palco. Mas o que daria para resolver? Para resumir. Não, vamos parar explicar. No palco. Quando acontecer isso com alguém e tal. 3 mil passageiros, fui lá no palco. Gente. Resumindo, ou devolve o dinheiro. Mas aí vocês estavam onde? No alto mar? Dava para ir para algum lugar? Não, você está em alto mar, está viajando. Onde que era, Dori? Nós estávamos indo para o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro... Salvador? Tá. Você já sabe o que eu estou falando. Não sei. Nós estávamos na metade lá, mas estava insuportável. Então, ou devolve o dinheiro de uma parte, pelo menos, ou dá crédito para a pessoa... Para a pessoa voltar. E dá um prazo de até 1 ano no máximo, e não do jeito que eles queriam fazer. Eles queriam
que a pessoa aguardasse uma época melhor, daqui a um tempo, e não davam nada de documento. Entendi. E tudo documentado. Quem quiser crédito, e em um prazo de 1 ano, vai viajar quando ele puder. E quem quiser o dinheiro de volta, tem o ressarcimento de pelo eles que não dá 50. Eu falei, não, peraí, quantos dias são tanto? Faltava 70% Da viagem. Então é 70%. Mas aí vocês voltaram? Não. Como é que foi? Nós recebemos 70%. Quem quis descer nas paradas, desceu em Salvador, ficou em Salvador, desceu em Maceió, Sei. ficou em Maceió. Quer dizer, foi ficando. Então, porque tinha gente que... Eram quantos mil pessoas, 3 né, mil também. pessoas. Vai escolhendo. A decisão tinha que ser do passageiro e não da empresa impor isso daí. Impor isso daí. Agora, e aí uma coisa interessante que você falou, e você tem falado isso com frequência, né? De ter isso por escrito, já Sempre. na hora, né? Sempre. Ou então ter, sei lá, foto, alguma imagem. Porque ninguém Imprime, sempre falei está pra ele. sujeito a uma situação Falei, como imprima essa. um né? documento resumido do que foi decidido, cada um põe um quadrinho do lado, põe um X do que deseja. Então eu fui falando, porque eles eram italianos. E estava todo conversando, mundo muito nervoso, enrolado, eu imagino, enrolado, né? E eu sei que no fim eu saí batendo palma para mim, desci do navio. E o que aconteceu com a minha vida dentro do navio? Um inferno. Eu ia deitar numa cadeira para tomar sol. O cara do Procon. Então eu tenho esse começou caso, a falar. tá. Não sei o quê. Puta, eu queria mergulhar para sair daquele Pra navio. sair dali, né? Mas eu acho que essa situação acontece com todo mundo, né? Às vezes você tem amigo médico, jornalista também. Olha, médico, mas eu tô eu com uma tenho mancha aquele... aqui, só tô envolvendo aqui, tô no... Ele não quer saber, ele quer ajudar a aproveitar. Pois é, Quanto tempo nós já temos, tem Lili? hora pra isso, né, Tem. Dori? Isso que é... Quanto? Vai. Não, ainda podemos falar mais um pouquinho. Dori, conta aí a história do vendedor de coco. Então, eu estava em Maceió. É. Era mais para cá, mas agora, mais uns 2 anos para trás. E aí eu estava lá, a internet, como você falou num outro programa, o mundo inteiro sabe o que você faz da sua Sim. vida. E eu tô lá, Lili, vamos comprar coco. Na época, se aqui era R$6, R$7, agora está muito mais caro. Lá era 60 centavos, 50 centavos. Quer dizer, o cara pega o coco aqui e já te dá. Tá bom. Aqui em São Paulo tem que vir o caminhão de coco. Eu falei, tá bom. E aí, Lili, vamos tomar água de coco? Vamos, eu e a Dani ia andando, vamos comer. Aí tinha um cara, um cara enorme, com um facão maior ainda. 2 cocos? Pois não. O cara pegando o coco e pá, mas me olhando, me olhando. Suado, cara forte, mal encarado. Eu já me afastei, porque eu não sei o que está acontecendo. O cara com puta do facão. Pá! E aí cortou o coco, com o facão, deu para a Ieda, com o facão na mão. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, claro, excelência. Eu já chamei o Duca. Aí você falou, mas você não conhecia o cara, pelo amor de Deus. Posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor não é um homem que aparece na televisão, que dá orientação? Poxa vida. Eu falei, lá em Maceió. Lá em Maceió. Eu sou. Com o facão na mão. Com o puta facão. Aí ele pôs o facão. Quero agradecer muito o senhor me deu uma orientação. Eu tinha comprado um negócio de terreno, estava dando problema, o senhor explicou. E olha, quero lhe agradecer. O senhor nem vai pagar esses cocos. Pô, muito obrigado. Então é isso que é o gostoso de você receber. Desse trabalho, né? Ô, Dori, agora vou te perguntar uma coisa. Você falou do coco doce e tal. Por exemplo, hipoteticamente falando, né? Você compra um determinado produto como coco. Tá. Ou abacaxi, que se fala que é doce e tal. E não é doce nada, e tá amargo e tal. O consumidor, ele tem direito a alguma coisa a reclamar? Como é que se o vendedor se dá falou isso que a senhora falou, que é gostoso, que é doce, que é um mel... Senhora? O que é isso? Que a Lili falou, que tá. hein? Que é o mel, e não você não tem que pagar nada. Por quê? Porque você acreditou, é o contrato verbal, você acreditou no que a pessoa falou. Entendi. É a mesma coisa, a Lili vai no posto de gasolina e fala, põe R$50, e o cara se distrai e põe 60, 70. Sim. Você não vai tirar. O que você, o acordado antes chupa isso que eu não vou pagar. Eu só tenho R$50. Então, tem que obedecer o contrato verbal. Prometeu, é o artigo 35. Tem que cumprir. Mas em situações como essa, vamos usar claro que na praia não é fácil não, né? Não também, né? Mas, por exemplo, a situação do abacaxi aí, doce e tal. Aí, o que o consumidor tem que fazer? Porque, de repente, na hora não sabe. Mas se encontrar de novo o vendedor, ele pode falar, olha, me dê aí um porque às vezes ele vai embora, volta, né? O vendedor vai embora. Ou mesmo na feira, né? Que a gente... Mas se você tiver alguma situação em que às vezes até pode vir a passar mal, porque tá passado, né? Ficou no tempo. Sim. Uma das coisas que mais me preocupa, Lili, é ver alguns
pessoas com umas bandejas de camarão andando na praia com aquilo lá. Quanto tempo aquilo lá está Tá no andando na sol. mão, no sol, aquele camarão? E camarão você sabe que já é fácil de deteriorar. Então, cuidado com essas compras, raspadinha, cuidado com as raspadinhas, que você não sabe qual é a qualidade da água. Então, tudo isso é muito preocupante. Se porventura você ingeriu, passou mal, foi internado, tem que comprar remédio, foi no médico, você pega esses documentos que você vai comprovar e vai os seus atrás. gastos. É que assim, a gente e vai passando, né? Porque às vezes, não, deixa correr, né? Porque você não quer brigar por causa de um abacaxi, de uma coisa de um valor muito. Que é uma água, Dori. É o ar-condicionado. Mas não tá. Não Tá desligado. ligado, desliga o Tá ar-condicionado. desligado. Ô, Dori, a gente já tá quase acabando. Mas a gente fica pensando assim, porque você vai levando, né? Você vai deixando, Tá de né? férias, você tá de passeio, não quer brigar com ninguém. Mas eu acho que é uma coisa que é educativo. É até bom para avisar o cara, né? Educativo até Você avisa você o dono fazer do isso. coco, avisa o dono do abacaxi, que pode fazer mal para as pessoas. Sim, sim. Então é isso. Vamos terminando? Olha, a gente está terminando hoje mais um podcast aí, Pode Falar Dori. E semana que vem tem outro conteúdo, outro encontro aqui nosso, falando de direito do consumidor de uma maneira leve, bacana, mas também com informação e orientação, né, Dori? Exatamente. Até mais, hein, pessoal? Um abraço a todos. Estaremos de volta, se Deus quiser. E vê lá esse ar-condicionado, hein?